it a low, bring it down a weed, hold my speed, hold my string and a lead and a flee, hold my roll, hold me toe, hold my read and a lead and a low. Get a minute, go. Tell a minute, get a yo. Be like a dragon, bring it a job. Oh my God, turn this freaking right. Jamaica, Boa tarde, pessoal, meu nome é Matheus Pereira. Sou Lucas Gabriel. E nós vamos fazer uma videoaula hoje sobre o absolutismo. Bom, o absolutismo é o nome dado a um sistema político e administrativo que predominou nos países da Europa na época denominada o Antigo Regime. O absolutismo também tiveram alguns teóricos. Os principais deles são três. Nicolau Maquiavel defendia uma ação política em que os governantes não estariam regulados pelas ações morais do passado medieval, e a sua principal obra era O Príncipe. Também tiveram Thomas Hobbes. A afirmação mais famosa dele foi: o homem é o lobo do homem. E Jean Bodin foi considerado um dos teóricos do direito divino dos reis. Bom, a origem do absolutismo está associada à formação dos Estados Nacionais durante a Baixa Idade Média, em que o poder dos senhores feudais era da Igreja, e da Igreja foram reduzidos à medida que ia sendo ampliado o poder dos reis. Também tiveram em alguns países o absolutismo. Principalmente foram os três: Prússia, no qual teve Frederico Guilherme, partícipe do Sacro Império Romano Germânico, anexou terras de igreja, elevando a classe dos proprietários ao controle do Estado prussiano. Também teve a Áustria. O Império Austríaco surgiu no processo de fragmentação do Sacro Império, exercendo a influência sobre a região correspondente aos Balcãs. Rússia, os Césares exerceram uma política centralizadora e expansionista, estendendo os domínios russos do Oceano Ártico aos montes Urais. Como meu amigo disse, quando ele se deu na Europa, ele se espalhou por vários países, assim como na Prússia, Áustria e Rússia ele também fez parte da França e da Inglaterra. Na França, o absolutismo foi fundamentado pela teoria do direito divino dos reis. Teve seu ápice na França, que, por exemplo, isso foi o ápice do absolutismo, foi na França. O absolutismo, historicamente, o absolutismo viveu seu auge nos 3 primeiros séculos da Era Moderna. Mas no século XVIII, as doutrinas estabelecidas pelo pensamento liberal e as diversas crises do poder monárquico foram responsáveis pela queda do absolutismo dentro da Europa. No campo militar, embora tenha apresentado alguns pontos fracos, foi responsável por grandes transformações. A centralização administrativa praticamente extinguiu os exércitos mercenários, sem, no entanto, dispensar o emprego dos estrangeiros. A expansão marítima inglesa com a colonização da América do Norte, contudo, após a Guerra Civil Inglesa, o absolutismo feneceu na Inglaterra, gradualmente perdendo poderes em favor do parlamento. Em Portugal, a burguesia ajudou Dom João, o mestre de Avis. Em 1385, representou a vitória da classe mercantil, que iria patrocinar os descobrimentos marítimos. Na Espanha, conheceu em 1469 a união política com o casamento da rainha Isabel de Castela com o rei Fernando de Aragão. Unindo o reino espanhol, reuniu forças para completar a expulsão dos árabes e, com a ajuda da burguesia, lançar-se às grandes navegações marítimas. Na França, o longo processo de centralização do poder monárquico atingiu seu ponto máximo com o rei Luís XIV. No pensamento dele, a França era a mesma coisa. A ele atribui-se a frase: "O Estado sou eu". Ao contrário de seus antecessores, recusou a figura de um primeiro-ministro e reduziu a influência dos parlamentos regionais e jamais convocou os Estados Gerais.
aconteceu nas guerras religiosas, católicos versus protestantes. Bom, galera, dando continuidade à nossa videoaula, nós vamos fazer a brincadeira agora do Chubby Bunny, com perguntas e respostas sobre absolutismo. Meu nome é Matheus. Hugo. Lucas. Luiz Cabelo. E bom, galera, a brincadeira do Chubby Bunny consiste em comer doces quando errar as perguntas. Vão ser algumas perguntas que eles separaram ali de verdadeiro ou falso, e a cada erro nós vamos ter que colocar 3 caramelos na boca. Se eu acertar, ele bota 3. Se ele acertar, eu boto 3. Se eu errar, eu boto 3. Se ele errar, ele bota 3. Então, podemos ir? Bora. Mãos na cabeça. Primeiro, o absolutismo é uma teoria política que defende que o monarca tem poder absoluto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Certo. Fudi. Esse ponto vai gritar. Nossa. 2, 3. Vai. Segundo, a origem do absolutismo está associada à formação dos Estados Unidos. Verdadeiro ou falso? Falso. Certo. Vai, garoto. Esse é errado. Porra, garoto. Claro não. É 3. Vai, bora. Mão na cabeça. A origem. Terceiro, sobre o Nicolau Maquiavel, ele defendia uma ação política em que os governantes não estariam regulados pelas relações morais do passado. Verdadeiro ou falso? Acertou. Eu já sabia. Valeu, garoto. Valeu, garoto. Bora, senhor. Pode mastigar, você tá mastigando, senhor. Então vai. Mão na cabeça, na orelha. Mão na orelha. Que diabo é essa? Tem que Quer tomar comer? água, viado. Tu já tá comendo. Aí, mão na orelha. Os teóricos absolutistas são Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, Jean Valério Sócrates. Falso. Acertou, bicho, garoto. Oh, não. 1, 2, 3. Garoto.